A 99 pode falir o seu delivery e você precisa estar atento a tudo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Vem comigo, sobe a vinheta, editor. Olá, seja bem-vindo, povo lindo desse Brasil, para mais um vídeo do canal. E se você não me segue no Instagram, você está perdendo muito tempo, corre lá no Instagram. Inclusive, acredito que muita gente está vindo nesse vídeo através do Instagram, então seja muito bem-vindo aqui. E já aproveita, você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, já deixa o like no vídeo. Se você não gostar, no final, tu vai lembrar de tirar o like. Tu vai. Ah, não gostei, tira o like. Agora, se você gostar, sua cabeça vai explodir e aí você não vai deixar o like. E aí você não vai ajudar o canal. Já aproveita também, comenta aqui embaixo, coloca a sua opinião, o que você está achando sobre a 99. Antes de mais nada, o que eu quero falar para vocês aqui é algo muito sério. Eu sou um cara que eu vivo o delivery. Eu não sou simplesmente um consultor, um executivo, eu não faço simplesmente gestões de loja. Eu tenho uma empresa que é a DSF Food Market, inclusive você pode ter o nosso acompanhamento, tá aqui embaixo no link também, mas eu vivo o delivery. Antes de mais nada, eu tenho um delivery. Então eu sou um cara que eu gosto muito de viver isso. E eu sou um cara dinossauro, como a gente costuma dizer, eu sou um dinossauro. Cara, eu tô no delivery desde 2014. O que está acontecendo nesse momento é um movimento que eu já vi acontecer. Está se repetindo. Uma vez eu escutei alguém falando assim pra mim, a história se repete. E parece que é uma pura realidade. Se você for ver, as calças boca de sino fizeram um sucesso lá em 1950, 60. Depois, nos anos 90, elas fizeram sucesso de novo. Então parece que o ciclo se repete. E eu tô vendo a mesma coisa acontecer com os aplicativos que estão chegando agora. Então, eu sou um cara que, sim, por eu viver o delivery, eu acho extremamente importante a gente ter concorrência, não ter um único player que domine o mercado. Eu acho importante muita coisa. Mas diferente de todo mundo que chegou lá na hora que anunciou que a 99 ia voltar, que a Kit ia chegar, que a Rappi estava com taxa zero. Na hora que começou a anunciar tudo isso, bom, o contrato da Rappi, vocês viram que tem até multa. Se você atrasar o pedido, tem multa. Fala sério, né? Atrasou o pedido, choveu, o motoboy atrasou, você vai pagar uma multinha. Ô, me ajuda aí. Então, cara, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, eu sou favorável a tudo isso, mas até que ponto? Uma coisa que vocês precisam entender é que não existe almoço grátis. Ninguém é bonzinho. Mas ninguém é bonzinho. Não existe obra de caridade. Eu vou dar taxa grátis pra você. Não existe isso, tá bom? Não existe almoço grátis. Então, quando foi anunciado tudo isso, muitos influenciadores vieram, tchau, iFood vai... Cara, eu primeiramente não tô preocupado com o iFood. Acho que o iFood ele tem que se preocupar com ele, mas eu tenho que me preocupar com o meu negócio, com o meu delivery. Como que o mercado vai se comportar, aonde eu vou perder, aonde eu vou deixar de ganhar. Esse para mim é o foco principal. Afinal, é da receita que o meu delivery arrecada que eu pago. Os quase 50 funcionários que eu tenho, que eu pago o aluguel do meu imóvel, que eu gero lucro, não só receita, que eu gero lucro para fazer tudo que eu tô construindo. O licenciamento que eu tô construindo, a empresa de consultoria crescendo, tudo começa a partir daquela marmita que eu entrego, daquele bandecão de 29 conto, arroz, feijão e lembranças de frango. Tudo começa a partir dali. Então eu sou um cara que eu vivo isso intensamente. Então eu quero mais do que ninguém que o mercado fique melhor para nós. E o grande porém de todo mundo é que todas as plataformas, sem exceção, elas pensam no cliente. Estão erradas? Elas não estão erradas. Agora, o erro é querer vender algo bom para você, presta atenção, é querer como salvação, o novo Messias chegou, vai salvar a vida dos restaurantes. E não está. Está prejudicando você e muito. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com você. Então, presta bem atenção, já deixa seu like, comenta aqui o que você está achando, eu quero saber a sua opinião já desde o começo do vídeo. Já vai comentando e dá uma olhada nessa primeira cláusula aqui, que eu vou comentar para vocês. E detalhe, tá bom? Pro vídeo não ficar longo, eu não vou comentar 700 cláusulas, porque eu poderia fazer um vídeo aqui de 1 hora falando do contrato inteiro, para vocês verem o nível de absurdo. Eu peguei aqui alguns pontos que já são cruciais e prejudiciais pra gente, certo? E no final do vídeo, inclusive, eu vou falar daquelas pessoas que estão recebendo dinheiro, que estão recebendo o que eles chamam de upfront, ou seja, o que eu tô pagando. Muitos alunos meus receberam proposta de 100 mil reais, muitos alunos meus receberam proposta de 100 mil reais, muitos de 300. Eu tive um cliente, e aí não foi aluno, foi cliente, que recebeu proposta de 13 milhões de reais. Teve um, que é o print que eu vou mostrar aqui, que é de 1 milhão de reais. Mas eu quero que vocês entendam o risco que isso traz para o negócio de vocês. Eu sei que 1 milhão, às vezes 100 mil, 200 mil, 500 mil, é muito dinheiro. Para você receber assim num Pix, poder fazer o que você quiser ali, mas vamos pensar nesse a longo, vamos pensar a médio prazo, o quanto isso pode te prejudicar e acabar até falindo o seu negócio, deixando de existir. Editor, coloca o primeiro aqui para mim, por favor. Vamos lá. A primeira coisa aqui, o primeiro ponto
que para mim já é crucial, tá bom? O estabelecimento parceiro deverá garantir que os preços praticados na plataforma sejam iguais ou inferiores ao oferecido presencialmente. Primeiro ponto, se eu tenho um balcão, o meu preço de balcão é outro, o meu delivery é outro. O balcão, o cliente está vindo até me retirar. No delivery, eu tenho um custo entrega, eu tenho um entregador, já fere totalmente. Se eu tenho um delivery próprio, eu não tenho taxa, por exemplo. Eu não vou pagar 12%, não vou pagar, o iFood cobra 12%. Ah, 99 é taxa zero. Não é taxa zero, porque existe uma cláusula que eu não vou comentar aqui, nem era o ponto desse vídeo, mas que é uma taxa de logística, que é semelhante, muitos players aí, até a galera começou a comentar sobre essa taxa, dizendo que isso é um absurdo. Mas isso é uma prática comum do mercado também, do Mercado Livre. Quem trabalha com o Mercado Livre, e nós temos uma operação, que é algo que eu não fico divulgando aqui, mas nós temos uma operação no Mercado Livre, também existe uma taxa de logística, que é um valor mínimo. Independente do valor do pedido, você vai pagar essa taxa de logística. Abaixo de R$ 79,00 ainda é um pouco mais caro. Você vai pagar. É a mesma coisa. E essa taxa, dependendo do seu ticket médio, ela pode representar até mais do que os 12% que a gente paga para o iFood, por exemplo. Nem estava na pauta desse vídeo, mas só para vocês entenderem o nível que nós estamos, de perigo para o seu negócio. Eu ter o mesmo preço já se torna um absurdo. É um absurdo. Em último caso, se você senta com o executivo da 99 para negociar, já fala para ele assim, ó, não, eu tenho que ser o mesmo preço meu do iFood. Aí eu aceito. Aí tudo bem. E aí, por que eu te falo que o ciclo volta? Que as coisas se repetem? Para quem não sabe, eu estou no iFood desde 2014, quando eu abri meu primeiro delivery. E na época era iFood e Hello Food, que nem existe mais. Tá bom? Depois veio o pedido já, que também não existe mais. E antes do iFood tinha restaurante web. Eu peguei a transição. Eu cheguei a ter loja na restaurante web, mas foi bem no finalzinho. Bem no finalzinho não, né? Que na verdade o restaurante web ainda continuou um tempo, mas o iFood foi crescendo muito acima e aí o restaurante web ficou de lado até que o iFood foi e comprou o restaurante web. Mas lá existia, e eu acredito que isso vai se repetir, um executivo que ele ia na sua loja. Então ele ia lá e pegava o cardápio para conferir o preço. O preço tinha que ser igual. exatamente a mesma coisa. Por que eu falo que o ciclo se repete? Hoje o iFood não tem mais essa cláusula. Por que é importante para a 99 fazer isso? É importante, primeiro, porque ela não está pensando no seu negócio, ela está pensando no cliente final. Se o cliente final sabe que é o mesmo preço, pô, óbvio que vai ser mais vantajoso eu pedir no delivery da 99. Até porque eles vão bancar com cupom isso. Então ele vai dar lá um cupom de 10 para o cliente, e aí eu volto a repetir. Por que a história se repete? 2015 e 2016, o iFood ele tinha essa cláusula também, e ele oferecia muito cupom, que era o cupom de 10 na época, que não era de responsabilidade do restaurante. Então, para ser vantajoso para o cliente, eu estou dizendo, não é errado. O que é errado é você querer vender algo para o seu cliente e você não está atento a tudo isso. Essa mesma prática aconteceu. Para oferecer esses R$ 10 para o cliente, o preço tinha que ser o mesmo. Aí o cliente lá falou assim, pô, eu compro já desse delivery por telefone, na época era muito telefone, eu compro e pago R$ 30 uma pizza. O iFood está me dando R$ 10 de desconto. Se o preço for igual, eu vou pagar 20, é vantajoso para o cliente. É para o cliente ficar na plataforma. Então isso foi uma prática que já aconteceu no mercado. O iFood abriu mão, hoje não existe essa obrigatoriedade, eu não preciso ter o mesmo preço, até porque o iFood entendeu que os custos são o mesmo, e agora chega uma empresa como a Salvadora da Lavoura fazendo a mesma coisa, o que hoje já não é comum. E eu preciso entender isso. Por isso que eu falo, vai sentar com o executivo? Não, você tem que deixar por escrito isso da 99. Ó, o negócio é o seguinte, eu quero fechar com vocês, vamos fechar, vamos colocar, só que o preço ele não tem que ser igual ao meu cardápio físico. Ele tem que ser igual ao meu cardápio no iFood. Manda o link do cardápio no iFood, vai ser validado aí sim, aí igual. Se entende que você já é precificado, certo? Ah, aí o executivo vai chegar pra você e vai falar assim, ah não, o negócio é o seguinte, é porque o iFood cobra 12%, nós não cobramos. Eu tenho um delivery que o ticket médio meu é R$ 50, vamos colocar, o meu delivery é um pouco menos, é R$ 40, vamos colocar R$ 50. Só pra você ter noção, esses R$ 50, 12% ele vai representar 6 e pouquinho, certo? Sou ruim de matemática, mas vai representar 10% vai ser 5, vai ser nem R$ 6. Existe uma taxa de logística dentro da 99, que é o custo logístico, que parte de 5. Não é a taxa zero? Não existe. Outro ponto, e aí vamos entender as punições se você coloca isso daí. Coloca outro print para o editor. E aqui ele fala que, inclusive, o cliente pode te denunciar. Cliente. Então lá, a 99 isoladamente ou em conjunto com o cliente final poderão monitorar os preços e aplicar penalidades ao estabelecimento parceiro descumpra essas exigências. Ela pode te remover da plataforma, que até aí tudo bem. Pode reduzir sua visibilidade para você vender menos, até aí tudo bem. Ela pode ir lá simplesmente ajustar o preço do seu cardápio. Peguei, mudei. Não tá tudo bem, mas agora o pior, aplicar penalidades financeiras. Aqui não tá claro. E se essa multa for de R$ 1 milhão? Eu posso aplicar penalidade financeira na sua loja de R$ 1 milhão. Não tá claro aqui, se você assinou esse contrato. Percebe a gravidade da situação? Pode tirar, editor, muito obrigado. Percebe a gravidade? A gente tem que ficar muito atento. Isso é um ponto. São 2 pontos que eu já passei para você. Um que não estava no script e outro que está aqui. Vamos pro próximo agora. Joga o próximo para mim, editor. Aí é onde eu falo a distribuição da taxa de serviço. O que significa? A taxa de serviço é essa comissão, que
momentaneamente está zerado. Então, conforme estabelecido anexo 1, papapá, sem prejuízo, 99 se reserva o direito de taxa de serviço mediante a comunicação escrita ou enviada por meio de comunicações oficiais do 99. A isenção da taxa de serviço é uma condição especial oferecida pela 99 por tempo limitado, exclusiva aos estabelecimentos parceiros que concluir a aceitação nos termos da plataforma até 30 de junho. Eles podem prorrogar até isso, momentaneamente está até 30 de junho. Mas eles podem prorrogar as cidades que eles vão chegar, eles podem vir com a mesma oferta agressiva para chegar na cidade, né, para ludibriar, porque isso chama-se ludibriar. Só que tá ali, ó. Aí tem uma cláusula bem, no mínimo, estranha, vamos colocar assim. Em caso de dúvidas, divergência de interpretação. Ah, eu quis dizer uma coisa, tu entendeu outra. É uma divergência de interpretação. Tá claro que não. Não previstas nesse regulamento, a 99 reserva-se ao direito de deliberar de forma definitiva sobre qualquer isenção. Ou seja, se levantar qualquer tipo de dúvida, eu posso cobrar. Acabou. Tamo junto. De forma definitiva, agora eu vou cobrar a taxa de você. Aí você já tem esse custo logístico, vai ter mais a comissão, vai ter mais a taxa. Onde você vai parar, amigo? Onde tu vai parar? Vamos entender que a margem de lucro de um delivery saudável é de 8% a 12%. Imagine se você está precificado para tal e essas taxas começam a representar ali 10, 12, 15% do seu negócio. Seu lucro vai inteirinho embora e aí você passa a tomar prejuízo. E você não vai poder fazer nada porque o preço do seu cardápio tem que ser igual. Se você tem uma venda balcão forte, aí você vai aumentar para poder acompanhar, o que vai acontecer? Você vai perder sua venda no balcão para atender o gosto. Então, gente, presta atenção. Olha o tamanho dessa pegadinha. Vamos pro próximo agora. Conforme estabelecido no anexo 1 dos termos e condições comerciais, sem prejuízo do disposto acima, a 99 reserva-se o direito de ajustar a mensalidade mediante a comunicação escrita. Ai, que glória! Ai, que glória! Mediante a comunicação escrita, o que eu vou fazer? Posso cobrar agora de você uma mensalidade de R$2.000 por mês. Ah, tá louco? Por que do aumento? Posso justificar porque a Terra passou em Júpiter e o meu ascendente de Capricórnio com câncer não rolou. O que eu quero dizer pra você? Não existe qualquer justificativa. Não existe um motivo. Tá ali, tá em contrato que eles podem aumentar quando eles quiserem. Perigoso, né? Joga próximo, editor. O estabelecimento concorda em cobrir 100% da taxa de entrega nos 2 primeiros pedidos de cada novo cliente final, identificado por conta de usuário. Ó, vamos entender o seguinte. Quando eu falo que a história se repete, o que significa? A gente já viu isso acontecer no iFood. O iFood prontamente corrigiu, você só consegue abrir tendo o celular verificado. O que acontece aqui? Cara, o usuário ele começa a abrir um monte de conta. Eu conheci gente que chegou a criar mais de 70 e-mails. Porque o cara vai lá na Hotmail, na Gmail, cria um e-mail que é gratuito, vou enrolar a 99@hotmail.com. Aí depois ele cria outro, só estou enrolando a 99. Só estou enrolando, só estou. Ele começa a criar quantos e-mails ele quiser, a gente viu isso acontecer. Então, ou seja, ele vai ter frete grátis pro resto da vida. E o frete não é grátis, porque quem paga é tu. Porque você obrigatoriamente, coloca de novo a cláusula, editor, você obrigatoriamente vai ter que ter 2 fretes grátis para esse cliente final. Aí o preço é o mesmo do seu cardápio, você é obrigado a dar frete grátis e você é obrigado a pagar nos 2 primeiros pedidos. Aí esse cara ele vai fazer 2 pedidos na sua loja e vai abrindo conta, abrindo conta, abrindo conta, abrindo conta, abrindo conta. Isso torna infinito. E isso sem contar que, vamos pôr na minha casa, vamos usar como exemplo a minha casa. Eu tenho 4 filhos, eu, minha esposa, e todos os meus filhos têm até CPF. O Dudu, que é o mais novinho, que tem 8 anos, já tem CPF. Imagina, só eu já tenho 16 pedidos com frete grátis colocando na conta do restaurante. Eu não sei como a 99 vai trabalhar, mas tem uma cláusula que ela coloca lá que você perde visibilidade. Então, por perder a visibilidade, eu imagino que vai trabalhar com algoritmo também. Por trabalhar com algoritmo, isso bagunça até só algoritmo. A mesma lógica que a gente usa para o algoritmo do iFood, a gente vai usar para 99, por exemplo. Se for trabalhar com algoritmo, que eu acredito que é. O que vai acontecer? Você não tem frequência, você não tem recorrência, você não forma base para sua loja. Eu tô trazendo só alguns pontinhos para você pensar. Coloca nos comentários aqui o que você tá achando do que eu falei até agora. Mas aí a gente tem mais um. Vamos lá. E esse é a cereja do bolo. E eu vou encerrar o vídeo falando sobre isso. E aqui é para quem tá recebendo proposta da 99. Para quem não sabe, se você tá caindo de paraquedas, a 99 ela tá fazendo proposta para muita gente. Eu, inclusive, recebi proposta. Para quebrar contrato de exclusividade. E aí a gente tá falando de proposta de 13 milhões, eu já recebi de um cliente meu. Que é uma rede, tá? Então não é um Zé da esquina, é uma rede que já fatura muito. 13 milhões foi esse cliente meu. De 100 mil, eu perdi as contas. Quantos ofereceram? 300 mil, também perdi as contas. E eu tenho, inclusive, um aluno que aceitou os 500 mil agora. Ele aceitou, mas ele estava bem ciente dos riscos e daquilo que ele corria. Então, ele resolveu correr esse risco. Óbvio que ele tem uma estratégia por trás também. Eu vou dar todo o suporte, todo o apoio. A gente também não é bobo. De bobo a gente só tem a cara e o jeito de andar, tá bom? Mas ele aceitou bem consciente, sabendo todos os riscos. Vocês viram um monte de regras que tem a não cumprir. Aqui, esse colocar dinheiro na frente, esse fazer com que você assine só essa semi-exclusividade, chama-se upfront. O
O que isso significa? Significa que eles estão colocando o dinheiro na frente. Então, nesse caso aqui, eles estão recebendo R$1 milhão. Então, em contrapartida, a restrição comercial contraída pelo estabelecimento na cláusula acima, essa restrição comercial quer dizer a semi-exclusividade. Não pode abrir na Quita nem na Rápido, só no iFood e na 99. Para quem eles estão colocando dinheiro, eles estão colocando essa condição. Que tá aí, ó. Essa condição contraída na cláusula acima, a 99 se compromete a pagar R$1 milhão. No caso desse cliente, está recebendo R$1 milhão no Pix. No Pix. R$1 milhão no Pix é gostosinho também, né? Vamos ser sinceros. Mas, como eu sou um cara que eu tô há anos nessa batalha, eu sempre penso a médio e longo prazo. Foi assim que eu criei meus filhos e é assim que eu quero criar o Duduzinho, meu garotinho. A cláusula penal, se você, porventura, descobrir se seu cardápio tá diferente, qualquer coisa, esses absurdos que eu falei pra você aqui, ele tem uma multa de 1,5 vezes. Ou seja, você recebe R$1 milhão, um mês depois você pode estar devendo R$1,5 milhão. É isso mesmo. 1,5 vezes. E se você parar para fazer conta, no site, inclusive, da 99, tem até um calculador lá, que ele simula a taxa zero. Só que você consegue entender os custos logísticos que está envolvido ali. E aí, fora tudo isso, se você fizer conta, você vai ver que a 99 no full, muitas das vezes, ela fica mais cara que o iFood. Dependendo do seu ticket médio, ela fica mais cara do iFood. Para ticket alto, talvez ela não fique cara porque não é baseada em porcentagem, é uma taxa fixa. De 4, 5, 7, enfim, ela tem uma taxa fixa. Agora, para uma loja que tem um ticket médio de R$40, porque existe e é o que dá volume pro nosso delivery, tá? Eu, por exemplo, faço 400 pedidos por dia. Meu ticket médio é R$40. Então, vamos entender que o risco que a gente tá correndo aqui. Tem um ditado que meu avô falava, que era lobo em pele de cordeiro. E veja bem, eu não tô aqui falando mal da 99, falando mal de nenhuma outra empresa, tá? Eu gostaria muito que eles viessem fazer um trabalho sério e que elevasse o nosso mercado. Agora, o iFood, ele enfrentou diversos problemas. E aí ele criou um grupo chamado Conexão iFood. Esse grupo, ele criou Conexão iFood, ele criou fóruns de restaurantes, ele foi criando grupos ao longo do tempo para ouvir o restaurante, entender a dor do restaurante. E tudo que era dor, hoje, a quantidade de ferramentas que a gente tem dentro do iFood ao nosso favor, cancelamento, que foi praticamente mitigado. Aquele golpe do cancelamento, que não recebeu o pedido, esse golpe acabou. Se você confirma com código, que é uma ferramenta que o iFood deu, acabou. O cara não cancela mais porque não recebeu o pedido. Acabou. Ferramenta de negociação, o cliente teve um problema, enfim, tudo que era nosso problema, que só afetava a gente passou tempos difíceis, foi resolvido com o iFood ouvindo os próprios restaurantes. Não estou falando de influenciador, não. Porque no fórum de restaurantes tem alguns restaurantes famosos, mas tem gente que tu nunca nem ouviu falar. Em todas as edições do fórum eu tive alunos meus. E não são alunos que estão na internet, que geram conteúdo, que são famosos. Nada disso. São lojas que se inscreveram, entenderam, o cara passou por uma seleção e foram lá. Críticas, sugestões, entender. E o iFood foi melhorando. A empresa chega com lobo em pele de cordeiro, não fala com ninguém, não entende a dor do restaurante, não entende o real movimento, já esteve no nosso mercado e não deu certo, saiu e não veio procurar. Eu sou um cara que tô totalmente aberto. Tá aqui, ó. Se você for lá, se alguém da 99 for lá no meu direct do Instagram, eu vou responder, alguém da minha equipe vai responder e vai te passar até meu telefone pessoal pra gente conversar, pra gente entender o que é melhor, porque eu, Edu, eu defendo os interesses do restaurante. Por quê? Porque desde 1 de setembro de 2014 eu sou um dono de delivery. E é o que eu sou. Acabou. Então eu sempre vou defender os interesses do dono de restaurante. Muita gente fala que a gente é vendido, que a gente é isso. Eu não recebo um centavo da iFood. Todas as parcerias que eu faço em collab, existem algumas contrapartidas, óbvio que de vez em quando existe, mas eu não recebo salário do iFood, eu não recebo nada. Eu faço parte do grupo Conexão, a gente não recebe nada pra estar lá no Conexão. E eu não aceitaria. Por quê? Porque se o iFood me pagar um salário, existem pessoas lá que recebem, tá bom? Não é o meu caso. Mas se o iFood me pagar um salário, ele vai me limitar. E amigo, ninguém vai me limitar. Mamãe não conseguiu colocar freio na minha língua. Você acha que alguém vai colocar? O nome do meu canal é Delivery Sem Filtro, não é porque a gente inventou à toa, não. É porque o que eu tenho pra falar, eu falo. Eu fiquei muito conhecido e fui parar até dentro do iFood, de tanto que eu falava mal do iFood, com os problemas que a gente tinha. Quando eu comecei na internet em 2021, eu falava muito mal do iFood, muito, e ainda eu usava a seguinte frase. Tem muita gente que recebe pra falar bem do iFood. Ele tem os influenciadores dele, um só que seja, mas ele tem. Eu tô aqui pra falar a verdade, porque eu tô pra defender o dono de delivery. Só que o iFood calou a minha boca quando ele criou esse grupo, e tudo que acontecia de problema, a gente levava pra ele e o problema era solucionado. E quando não era solucionado, havia uma explicação. Uma coisa que pouca gente sabe. Existe uma lei que o cara pode devolver qualquer produto comprado online por 7 dias. Como que você contorna essa lei? O cara comprou a comida pela internet, ele comprou pela internet. Ele pode devolver com 7 dias. Imagina, daqui 7 dias a comida vai estar podre. Como que o cara vai alegar que está impróprio para consumo? E tudo isso aí, o jurídico foi melhorado, o jurídico foi entendendo sem passar por cima da lei. Tanto que isso hoje não acontece tanto. O que eu quero dizer é assim, ó, houve o diálogo e eles calaram a minha boca. Então hoje eu sou um cara que eu falo muito pouco mal do iFood,
Por que eu falo pouco mal? Por um simples detalhe. Porque qualquer problema que a gente tem canal aberto, direto, que vai chegar na diretoria e vai ouvir. Isso é pensar em todo o ecossistema. Isso é pensar em todo mundo que se beneficia disso. Existem fórum de entregadores também, existem fórum de integradoras, que são sistemas. Todo o ecossistema tá lá para ser ouvido. E uma empresa chega, não contata ninguém, criou as regras dela e se vende como sendo a salvadora do negócio. Eu queria ter condições financeiras de criar a minha, de criar o meu marketplace. Não tenho ainda, quem sabe um dia. Mas eu quero que vocês entendam que todas as pontas envolvidas precisam ganhar. O cliente final, o entregador, o restaurante, todas as pontas envolvidas precisam ganhar e precisam lucrar. Com esse tipo de contrato que está chegando até mim, e com tudo que eu estou vendo, o único que não ganha é o restaurante. O entregador vai ter o salário dele, óbvio que também deve ter os problemas, vai ter as taxas dele, vai ter tudo aquilo. A 99 vai se posicionar no mercado, vai gerar lucro muito rápido, e a gente aqui, ó, dono de delivery, ó, como dizia o professor Raimundo, e o salário, ó. Então, não dá, não tem condições. Tô aberto, volto a repetir. Se alguém chegar, vai receber meu telefone pessoal. Pode chegar no meu direct lá. Está aberto a conversar e entender o que pode melhorar. Porque o que eu quero, o que o Edu quer, é que todo o mercado de delivery cresça. Uma coisa que eu sempre falei, e quem me segue há mais tempo sabe, que eu sempre falei é, quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. Ah, eu não vou melhorar. Imagina, você vai ensinar o seu concorrente? Sim, eu vou ensinar eu tenho alunos meus que são meu concorrente. Eu tenho aluno meu que é a mesma rua que eu. E vende o mesmo produto, tá? Eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque se ele se profissionaliza e ele leva uma experiência boa para o cliente, o mercado todo ganha. E quando a maré sobe para todo mundo. Não vai existir um barquinho que está lá em cima e outro que vai estar lá embaixo. A maré sobe para todo mundo. E a onda, ela bate em todo mundo. Cabe alguns surfarem, outros não. E aí o que eu ensino é você a surfar a onda. Esse foi o vídeo de hoje. Maratona no nosso canal aqui. Deixa seu comentário, coloca a sua opinião, o que você está achando e o que você acha para melhorar. Se de repente alguém da 99 vê, entende como sugestão aqui, ó. Deixa aqui embaixo essa sugestão aqui. Bora bater esse papo e vai lá no meu direct, me segue no Instagram também, vai lá no meu direct que eu quero conversar com você. E toda terça-feira, não se esquece, a live Café com Expert. Toda terça-feira às 9 da manhã lá no meu Instagram. Beijo grande no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Vai que vai.